Olá, nós vamos falar hoje sobre divórcio virtual. Divórcio. No dia 26 de maio de 2020, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, expediu o provimento número 100. Nesse provimento, ele passou a regulamentar e autorizar que todo tabelionato, que os cartórios de notas pudessem praticar atos eletronicamente, não só de divórcio, inventários, mas também registros, escrituras, portanto, estendido a todos os cartórios, né? Então, é possível hoje fazer escrituras de imóveis obviamente, inventários e divórcios eletronicamente. Como fazer isso? Isso tudo está lá regulamentado nesse provimento número 100 de 26 de maio de 2020. Isso foi um avanço e uma esperança de que o direito comece a acertar o seu passo com a sociedade digital. Bem, mas como fazer isso? É bastante simples, e, aliás, o objetivo era isso, né? Era simplificar esses procedimentos do divórcio. Para isto, é necessário, obviamente, que o que alterou essa resolução, a novidade dela, não é exatamente sobre o divórcio, sobre a forma do divórcio, né? Ela alterou os procedimentos, a maneira como se fazer esse divórcio, que antes tínhamos que nos deslocar, nós, o advogado e as partes, até o cartório de notas, né, do tabelionato, para poder assinar a escritura do divórcio, as outras escrituras, e a partir de agora criou-se um sistema facilitador disso. Isso é o lado bom da pandemia, né? Assim, na pandemia as pessoas estão sendo obrigadas a repensar suas práticas e porque se não fizer, esses divórcios não aconteceriam. E está acontecendo um grande número de divórcios e divórcios estão sendo represados. Nós já temos notícias que na China, que é um país onde está com está mais evoluído, né? A pandemia lá foi primeiro do que aqui no Brasil, que melhorou e que a vida voltou a correr normal entre aspas, acho que nunca mais será normal. Os divórcios começaram a aparecer muito, então tem muitos divórcios e aqui acho que algo semelhante vai acontecer. Aliás, já está acontecendo. Bom, mas voltando ao divórcio virtual, é necessário que, para se fazer em cartório, então, quando a gente fala de divórcio virtual, nós estamos falando de divórcio em cartório. Obviamente que na justiça já se faz o divórcio virtual, né? Então, a novidade não é nem que se pode fazer de longe o divórcio. Na justiça já se podia, nas comarcas onde tem procedimento, onde o processo é eletrônico, né? O processo judicial eletrônico. Eu já fiz vários, né? Onde você homologa o divórcio, faz tudo eletronicamente. Os divórcios hoje não têm, o divórcio consensual, obviamente, não tem audiência, e quando se faz audiência, até naqueles em que é necessário fazer audiências, é possível que seja feita audiência virtualmente. A justiça, o judiciário ainda está se aparelhando para que isso aconteça, mas já em algumas comarcas isso já está bastante adiantado. A novidade agora é o divórcio virtual em cartórios, porque antes nós tínhamos que fazer todo esse procedimento e dirigir ao cartório. Em tempos de pandemia, isso não é possível, ou pelo menos é muito difícil, as pessoas estão com medo de sair às ruas, e obviamente isso está correto, né? Quanto mais isolado, menor será a propagação do vírus. O cartório facilitou isso. E o que é importante é que todos os atos cartoriais, a partir de agora, e isso não tem volta, eles poderão ser feitos eletronicamente, né? Esse mundo do papel, esse mundo em que nós tínhamos que deslocar até o cartório, usar papéis, isso tudo está ficando coisa do passado. Bem, mas só para recordar, o divórcio em cartório, ele tem alguns requisitos. Quais são? Primeiro, é preciso que seja consensual. Segundo, que as partes não tenham filhos menores. Então, assim como quando se faz inventário em cartório, é preciso que seja consensual e que não tenha testamento, embora algumas
comarcas, alguns estados, algumas corregedorias já regulamentaram, como São Paulo, por exemplo, diz que mesmo em algumas situações de testamento é possível fazer o inventário em cartório. Mas voltando ao divórcio consensual, e quando nós falamos de divórcio, porque a separação judicial acabou com a emenda constitucional 66, apesar da polêmica e de alguns poucos acharem que ela ainda existe, né? Mas isso virou coisa do passado, virou peça de museu e não faz mais sentido do ponto de vista prático fazer uma separação judicial, ainda que ela existe. Mas eu entendo, como a maioria dos juristas, a maioria da jurisprudência, que a separação judicial acabou. Continua existindo separação de corpos. Claro, a separação de corpos ela é importante, não necessariamente judicial, mas ela é importante principalmente para delimitar, demarcar o limite de aquisição patrimonial. Mas o divórcio ele tem um valor a mais do que simbólico na vida das pessoas, porque ele cria um estado civil, um novo estado civil. E o estado civil é importante porque ele é determinante de uma situação patrimonial. Então, é isso, fazer divórcio em cartório tornou-se uma coisa simples, ficou simplificada. E esse provimento, número 100, ele criou algumas expressões interessantes, né? Como é que o direito vai trazendo novas expressões, vão sendo incorporadas, como nós já falamos disso anteriormente, né? As novas expressões, o direito de família tem um novo vocabulário, né? E duas expressões que a gente pode, que nós certamente começaremos a usar depois disso aqui, é a expressão desmaterialização e materialização. O que é isso, a desmaterialização? É quando você tem um documento em papel e o transforma em eletrônico. Então, você precisa desmaterializar o documento, tornando-o eletrônico para levá-lo ao cartório. E da mesma forma, a materialização quando é o contrário, né? Quando tem um documento eletrônico e que você precisa daquele documento em papel. Por exemplo, você concluiu o divórcio e precisa que ele... você precisa da certidão em papel, você precisa dela por algum motivo. Embora hoje tudo já esteja se tornando eletrônico, as pessoas querem e em muitas situações é necessário que você tenha uma certidão em papel. Tem o papel, ou seja, a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Então, você vai fazer o quê? O divórcio foi todo eletrônico e depois feito o divórcio no cartório de notas, você pega o divórcio deve ser levado, o registro desse divórcio, ao cartório de registro civil. E ali você vai, feito o divórcio e tendo a certidão eletrônica, se você quer a certidão em papel, você vai materializá-la. Estou dizendo isso porque é curioso essas expressões, né? Materialização e desmaterialização. Portanto, quando virem essas expressões, vocês já sabem o que é isso, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas voltando ao divórcio. O divórcio, isso que nós estamos falando aqui é o resumo, mas o divórcio, por mais simples que seja, ele não é nada simples internamente, né? Para cada uma das pessoas que vive um processo de divórcio, é uma dor imensurável, né? Eu já disse algumas vezes, e vou repetir, o divórcio é um momento de muita dor, de muito desamparo. É o momento em que o sujeito se depara com o seu desamparo. Esse desamparo estrutural, esse vazio existencial que há em cada um de nós, já que nós somos sujeitos de desejo, e desejo é falta, e é nesse desejo que nós vamos vivendo, não tem como tamponá-lo. Às vezes nós achamos até que não temos, que estamos completos, que não temos a falta, e principalmente quando encontramos um amor, casamos, e quando esse amor se esvai, nós nos deparamos novamente com esse vazio existencial, nós nos deparamos com o nosso desamparo. Aliás, desamparo é uma expressão psicanalítica que nos serve muito ao direito para entender isso. Então, quando nós estamos atendendo os clientes, eles chegam para nós com um desamparo muito grande, né? Nós, advogados, nos tornamos talvez as pessoas mais importantes da vida dessas pessoas. E é importante que tenhamos essa consciência
né, profissional para dar um amparo a essas pessoas, né? E fazer isso e ter essa consciência, nós estaremos ajudando os nossos clientes a ir de uma borda a outra, ou seja, cumprir um ritual de passagem. Esse ritual de passagem que é de casado, divorciando e divorciado. Esse momento é muito importante que nós profissionais tenhamos essa noção, essa consciência. É difícil o divórcio, por mais que ele esteja simplificado, que é o momento de dor, mas de muita dor, mas do ponto de vista jurídico, ele tem se tornado cada vez mais simples. E agora, no dia 26 de maio, ele ficou mais simples ainda. Mas nós não podemos perder o fio da história. É importante nós lembrarmos que quando o divórcio foi instituído em 1977, depois de uma luta enorme, né, entre conservadores e liberais no Congresso Nacional, depois dessa luta foi instalado o divórcio. Tiveram antes vários projetos de lei que não foram aprovados e esse que finalmente foi aprovado em 1977, mas com algumas restrições. Só para vocês não perderem o fio da história, era necessário 5 anos de separação de fato para poder pedir o divórcio, ou 3 anos de desquite, e o desquite passou a chamar de separação judicial, para que se pudesse ter divórcio. Isso porque o Estado ainda interfere ainda, mas cada vez menos na vida privada das pessoas. Então, isso depois veio diminuindo, passou a ser, até que chegou na Constituição de 1988, mudou de 2 anos para fazer, você precisaria ter 2 anos da separação de fato para pedir o divórcio, ou 1 ano que você era separado judicialmente e transformar essa separação em divórcio, né? Hoje, isso não acontece mais, ou seja, desde 2010, com a Emenda Constitucional 66, proposta pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que nós conseguimos simplificar o divórcio no Brasil. Então, não é mais necessário prazos para se requerer o divórcio, como era até 2010, imagine, isso é recente. Não é mais, acabou com a separação judicial e, o mais importante, acabou com a discussão de culpa, né? Quando nós falamos de divórcio, nós temos que ter noção de que podem ter 2 tipos de divórcio, consensual ou litigioso, ou seja, nós temos 2 maneiras de resolver as coisas, ou por bem ou por mal. O divórcio consensual, ele está extremamente simples, e agora, repetindo, mais simples ainda, eletronicamente, quando pode-se fazer um divórcio eletrônico, estamos chamando, né, podemos dizer, o divórcio virtual. A vida está se tornando assim, né, virtual, e eu acho isso uma evolução. Isso não quer dizer que seja uma banalização do divórcio, como dizem alguns. Eu me lembro que quando eu estava lá em 2010, ajudando nas articulações para a aprovação da Emenda Constitucional 66, eu escutava o mesmo discurso que dizia, o que fazia em 1977. Olha, vocês estão querendo acabar com a família brasileira, né? Vocês estão facilitando demais o divórcio, o Estado tem que amarrar o divórcio, não pode ser tão simples assim, né? Eu ouvia, não concordava, mas tanto é que nós conseguimos aprovar a Emenda Constitucional 66, e o que interessa dessa história é que o Estado, a grande mudança que o Estado fez, e esse passo continua, esses passos continuam sendo dados, que é o afastamento do Estado na vida privada do cidadão. Então, o Estado não entra mais. Se você quer casar hoje e divorciar amanhã, esse problema é seu, não é mais do Estado. Então, o Estado ele pode intervir em algumas situações, né? Aliás, essa é a grande questão ainda hoje do direito de família, que é qual o limite do público e do privado, entre o público e o privado, ou seja, até onde o Estado pode e deve interferir na vida das pessoas, né? Como o direito civil, em geral, tem desenvolvido muito bem a partir da Constituição de 1988, a partir do princípio da dignidade humana, que tem tudo a ver com a autonomia privada. Isso repercute no direito de família desta maneira, com essa simplificação desses atos. Repetindo, isso não é uma banalização da família, do divórcio, né? Mas é uma menor intervenção do Estado na vida privada dos cidadãos. Se o Estado não entra na vida da pessoa quando quer casar, por que vai entrar na hora de divorciar? Portanto, se alguém
fizer a bobagem de casar hoje e divorciar amanhã, ele vai ter que responder por isso, ele vai ter que se responsabilizar por isso. Então, em 2010, a emenda constitucional ela foi muito importante, porque ela significou a simplificação do divórcio e acabou com a separação judicial, que era, só para recordar um pouco, porque a história é importante, a separação judicial ela era muito... O que significava a separação judicial? Né? A separação judicial era um limbo, você não era nem casado, nem divorciado, você estava no meio ali do caminho, você estava no limbo, né? Você não era nem uma coisa nem outra, no purgatório, como se você tivesse que passar pelo purgatório. Aliás, purgatório é uma expressão interessante, porque todo o direito de família é contaminado por esse viés religioso, né, do direito canônico, principalmente. Até hoje temos expressões que advieram do direito canônico. Então, esse purgatório que precisava passar não tem mais, né? Isso graças à emenda constitucional 66. E na esteira dessa evolução, né, após a emenda constitucional, é que veio a Lei 11.441 de 2007, que é aquela que instituiu o divórcio e separação, dizia a lei, separação judicial e inventários extrajudiciais, né? E assim foi. E hoje, depois de 2010, 2011, uma simplificação, antes até, portanto, desse divórcio virtual que nós estamos chamando hoje, nós tivemos a implementação nesse período, né, de 2010 para cá, começou-se a implementação do processo judicial eletrônico, facilitando isso. Então, o processo judicial eletrônico, ele já é uma realidade praticamente em todo o Brasil e facilita muito. Nesses tempos de pandemia, é possível fazer, eu fiz muitos divórcios eletrônicos e consensuais e litigioso. Bom, mas como eu estava dizendo, o divórcio pode ser consensual ou litigioso. Quando é consensual, é simples, porque as partes conversam, pode ser com um advogado ou com dois. O que eu recomendo na minha prática de quase 40 anos de advocacia, por mais simples que seja o divórcio, por mais consensual que seja, não é recomendável, não é uma proibição, mas não é recomendável que o casal tenha um só advogado. Por quê? Sempre que nós somos advogados de ambos, nós ficamos sempre correndo o risco de que estamos puxando para um lado ou para o outro. Nós estamos sempre ensejando fantasias de que estamos tendendo para um lado e para o outro. Os clientes estão sempre com essa sensação. Porque o divórcio, além da questão material, objetiva, e por mais simples que seja, ela está acompanhada de uma questão subjetiva, que é a dor, o desamparo, e muitas pessoas querem colocar no lugar desse desamparo reivindicações jurídicas. Por exemplo, eu tenho direito a R$1.000 de pensão alimentícia, que seria um número adequado, mas eu quero 2.000, que é para poder, como se fosse para pagar algo a mais que é impagável, né? Isso, obviamente, que é inconsciente. E aí eu, de novo, recomendo sempre que a gente tenha um olhar um pouco psicanalítico, não precisa ser psicanalista, mas ter uma atenção especial com esse contexto da subjetividade, né? Porque as pessoas muitas vezes não conseguem se divorciar e ficam brigando eternamente porque tem essa questão de amor e ódio muito mal resolvido. Mas o divórcio consensual, por mais simples que seja, resumindo, não é conveniente que seja feito por apenas um advogado. E eu digo sempre para os meus clientes, olha, o nosso maior aliado vai ser o advogado da outra parte. Não que ele vai ficar vendido ou comprado, não, nada disso. É porque ele terá autoridade com o cliente e vai dizer, aceita que está bom o acordo. Imagina eu sendo advogado de ambos, se eu disser, aceita que está bom o acordo. Um dos dois vai ficar inseguro e nós nunca chegaremos a um acordo. Então, todas as experiências que eu tive de ser advogado de ambos não foram muito bem sucedidas. Então, é uma recomendação que eu faço, assim, se possível. Claro que tem algumas situações, né, há exceções, mas vamos tomar isso como regra e deixar isso de ser advogado de ambos como exceção, porque nós sempre, advogados, acabamos levando a pior, né? E aí, o que acontece às vezes é que nós
um se indispõe com o advogado, uma das partes, você acaba não podendo ser advogado de nenhum dos dois, você acaba perdendo o cliente. Então, isso é uma coisa a pensar no divórcio consensual. Mas, o que é importante no divórcio consensual? O que se discute, se discute no divórcio? Seja consensual ou litigioso, mas vamos falar do consensual primeiro. O divórcio ele tem dois aspectos, os aspectos pessoais e os aspectos econômicos. Os aspectos pessoais são, primeiro, vai voltar a usar o nome de solteira, né? Vai ou não, né? O nome nem é mais da pessoa, do outro cônjuge. O nome geralmente o nome fica incorporado na personalidade. Então, antigamente, quando se discutia culpa pelo fim do casamento, você poderia punir o outro retirando o nome dele. Ele perdia o direito de usar o nome do outro cônjuge, geralmente a mulher. Mas hoje nós podemos falar do homem também, porque com o Código Civil de 2003, que entrou em vigor em 2003, é o Código de 2002, ele autorizou que os homens também pudessem mudar o nome. Aliás, por falar em nome, isso é uma tendência cada vez maior das pessoas pararem de mudar o nome, e o que é uma atitude saudável. Segundo a psicanálise, se tem alguma possibilidade de um relacionamento dar certo, as pessoas não misturarem as suas identidades, e o nome é a maior representação da identidade da pessoa. Bom, então, primeiro aspecto pessoal, mudança de nome ou não, a pessoa pode ou não. E isso, antes, com a mudança do nome, trazia um problema que também já está solucionado. O CNJ, no ano passado, ano atrasado, ele expediu uma resolução dizendo que eu posso alterar o nome se a mulher mudou o nome, voltou a usar o nome de solteira, ficava um problema, porque na certidão de nascimento dela, dos filhos dela, tinha o nome de casado. Então, os filhos tinham a certidão de nascimento com o nome da mãe, com o nome de casado, e ela tinha uma identidade que já não tinha mais o nome de solteiro. Como fazer isso? A gente tinha que entrar na vara de registro público, alguns juízes nem sempre autorizavam, alguns mais avançados, mais evoluídos, sempre falavam, ok, pode alterar. E isso era tão polêmico que o CNJ teve que interferir e expediu a resolução dizendo que agora basta ter o comprovante da certidão, o comprovante do divórcio, que você vai ao cartório de registro civil e altera o nome na certidão de nascimento dos filhos. Isso foi uma evolução. Isso, enfim, o Estado vai interferindo cada vez menos na vida privada das pessoas, o direito de família está se tornando cada vez mais extrajudicial, e isso é uma evolução. Bem, continuando, nós estamos falando sobre os aspectos pessoais do divórcio, mudança de nome e guarda de filho e convivência familiar. Guarda de filho, que obviamente tem que ser compartilhada, pode ser consensual ou litigiosa, a regra é que ela seja compartilhada, mesmo que ainda tenhamos alguma dificuldade, que alguns juízes ainda encontrem resistência em fazer, em deixar que a guarda compartilhada não tenha uma residência específica, ou que seja em ambas as casas, né? É assim que deve funcionar. Então, a guarda. E a convivência. Convivência, melhor falarmos convivência do que visita. Visita, embora o Código de Processo Civil continuou usando essa expressão visita, imagina, o Código de Processo Civil é de 2015, e, no entanto, ele acabou ainda usando essa expressão inadequada, porque, olha só, as palavras não são tão inocentes, as palavras têm força e poder, e quando você usa visita, você está instituindo ali, além do significado jurídico, né, de visita, está veiculando ali um significado de frieza, né? Visita, vamos parar de usar essa expressão. Então, não é visita, é convivência familiar, que, aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente já falava disso há muito tempo, desde 1990, ele já mudou essa expressão, mas as pessoas têm um ranço com isso, talvez ainda por influência desse sistema patriarcal, que ainda não conseguiu implantar totalmente a guarda compartilhada no Brasil. O fato é que as pessoas ainda usam visita, mas vamos evitar essas expressões. Assim como nós devemos evitar também, só para lembrar aqui, a expressão genitor, porque o genitor nem sempre é o pai.
O filho pode ser adotivo, pode ser o sócio-afetivo. Então, se nós quisermos usar palavras adequadas, né, nós não vamos usar genitor, mas vamos usar pai, mãe, pais. Então, esse cuidado com as palavras vai dando outro significado ao direito, né? As palavras, como eu sempre digo, têm força e poder. Bom, a convivência, o ideal na convivência é que, e talvez a parte mais importante seja essa, da convivência, né? E mesmo quando os pais brigam, mesmo quando os pais brigam, mas tem uma lucidez de que o melhor de olhar para o interesse dos filhos, eles instalam um campo neutro nesta condição dos filhos. Eles podem brigar por patrimônio, mas em relação aos filhos, eles ficam neutros nesse aspecto. Essa é a regra de ouro de um divórcio, porque pode-se fazê-lo, essa convivência, o ideal é que seja a mais ampla possível, ou seja, o ideal para os filhos é que eles convivam o máximo possível com ambos os pais, né? E aí vai uma dica para quem tiver com um cliente que estiver separando e que, se for possível, eu sempre recomendo que os pais chamem quando estão se divorciando, né, ou separando, se for o caso de uma união estável, quando estão se divorciando, ou mesmo antes de divorciar, estão apenas tendo uma separação de corpos, é conveniente chamar os filhos e dizerem: olha, nós estamos separando, estamos divorciando, mas não estamos separando de vocês, nós estamos apenas acabando a conjugalidade. Que, aliás, o que acaba com o divórcio não é a família, o que acaba com o divórcio é o casamento. Aquela família nuclear passa a ser binuclear, pai, filhos, mãe, filhos. Então, isso é importante que nós passemos essa noção para os clientes, porque muitas pessoas, principalmente mulheres, chegam lá na minha clínica do direito, né, que eu chamo meu escritório de clínica do direito, e dizem: eu não vou me divorciar por causa dos filhos, né, porque vai acabar a família. Eu falo: não é nada disso. Os filhos de pais separados não são infelizes. Infelizes são os filhos de pais que brigam, que são infelizes, que dão maus exemplos, né? Então, essa parte dos filhos é a chave, é a parte mais importante da separação. Se ela for bem feita, se as pessoas, se o casal, ex-casal, pensar verdadeiramente no interesse dos filhos, eles não vão brigar nesse aspecto. Então, nesse aspecto pessoal convivência e guarda. A guarda tem que ser compartilhada e a convivência o mais ampla possível. Quando não é possível fazer consensualmente, o juiz vai fixar. Na prática, a maioria dos casos, né, vocês que já fizeram tanto divórcio, né, sempre acaba assim, finais de semana alternados, né, indo na sexta, devolvendo, pegando na escola na sexta, devolvendo na escola na segunda, e um dia ou dois durante a semana, de forma que fica uma convivência equilibrada, como reza a lei da guarda compartilhada. É assim que deveria ser. Bom, esse é o aspecto pessoal. Os aspectos econômicos são a pensão alimentícia e a partilha de bens. A partilha de bens segue o rito do regime de bens. Se for comunhão universal de bens, metade de um, metade de outro. Comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso são partilháveis, exceto, portanto, estão fora os bens adquiridos a título gratuito, ou seja, herança, doação, subrogação. E uma coisa que passa desapercebida de todo mundo, embora isso esteja claro lá no Código Civil, que é: os frutos dos bens particulares são partilháveis. Exemplo: você tem um apartamento que recebe aluguel. O apartamento é bem particular, é anterior, mas o aluguel que você recebe dele é partilhável. Se tem 100 mil de aluguel acumulado, 50 é do outro cônjuge, ainda que aquele bem fosse particular, né? O problema da partilha de bens, quando é litigioso, é realmente um problema. É aquela história que não acaba nunca. Mas nós estamos aqui apenas, não vamos entrar em detalhes disso, depois podemos voltar nesse assunto, aqui apenas enumerando e fazendo um panorama geral sobre o divórcio, né, que isso pode ser no judicial ou no extrajudicial, no administrativo, e agora, né, que está bastante facilitado com
com essa resolução número 100 do Conselho Nacional de Justiça, de 26 de maio de 2020, atendendo aí algumas demandas da pandemia. E, bom, então, no aspecto econômico partilha de bens e no aspecto e pensão alimentícia. Pensão alimentícia é o problema de sempre. A história de pensão alimentícia é assim, né? Todo mundo que dá pensão acha que está dando muito e quem recebe acha que está recebendo pouco. E a pensão, a regra é clara e simples, embora sempre dê problemas, né? Por causa desse aspecto subjetivo, mas a questão pensão é necessidade e possibilidade. Quem dá mais, paga mais. E não é metade para um, metade para outro. Os alimentos são fixados, devem ser fixados, determinados na proporção dos seus ganhos, né? E os alimentos, em geral, podem ser fixados, em geral, eles são fixados, eles podem ser fixados em espécie e in natura. A maioria dos casos é na pensão mista, né? Uma parte in natura, uma parte em espécie, né? Mas também não vamos entrar em detalhes, porque podemos dar uma aula só sobre alimentos, que tem pano para manga, né? Para muito assunto para discutir. Portanto, esses são os aspectos do divórcio, né? Resumindo e concluindo, os aspectos pessoais, mudança de nome, guarda, convivência, aspectos econômicos, partilha de bens e alimentos. Estou dizendo isso para ajudá-los a organizar o raciocínio, porque quando a gente fala assim para o cliente, ele também acompanha o raciocínio e fica mais fácil. Então, fica bem mais fácil conduzir o divórcio, porque o nosso desafio como advogados, quando os clientes chegam ao nosso escritório, é pegar toda a confusão da subjetividade e transformá-la em objetividade dos atos e fatos jurídicos, né? Esse é o nosso desafio. E se nós temos uma escuta diferenciada, se nós temos um olhar diferenciado, entender o desamparo do cliente quando ele chega lá, a dor que é uma separação, nós podemos ajudá-los nessa travessia de uma borda a outra, né? Cumprir o ritual de passagem. É importante ver o divórcio como um ritual de passagem. Isso nós ajudamos o cliente a elaborar essa dor, esse sofrimento, né? Bom, então isso, seja no consensual, seja no litigioso, são esses os aspectos que vão ser discutidos no divórcio. O divórcio hoje está simplificado de várias maneiras, inclusive o litigioso, nesse tempo de pandemia, vários juízes, mesmo os juízes que tinham alguma resistência, eles têm decretado o divórcio unilateralmente. Então, o divórcio está sendo virtual, né, eletrônico, na justiça já era, e é decretado unilateralmente, principalmente em casos de violência doméstica. Os juízes têm decretado e quebrado essa resistência. Mas, agora, às vezes na justiça, a maioria das pessoas tem usado o processo judicial eletrônico, mas para os casos de briga, de litígio. E nesse processo de divórcio pode acumular vários pedidos, óbvio. A novidade, né, o que tem de atual nessa história é que pode ser feito unilateralmente. Mas em síntese, concluindo, o mundo do direito precisa acertar o passo com a sociedade digital e parece que está acertando, né? Agora, no dia 26 de maio, o Conselho Nacional de Justiça expediu essa resolução falando dos atos judiciais, dos atos eletrônicos, né? Que podem ser, os atos cartoriais podem ser eletrônicos, né? Para a lavratura de divórcio e os requisitos para isso são: é preciso que tenha esse divórcio, não é que as partes estão dispensadas de irem, mas pode ser feito por videoconferência, né? É feito por videoconferência, onde o tabelião vai conferir ali a vontade da pessoa, a concordância das partes do divórcio, né? Vai ter assinatura digital e ao final o tabelião assina com seu certificado digital e está pronto o divórcio. Grande vantagem disso é que nesse mundo globalizado nós podemos fazer o divórcio de pessoas que estão em cidades diferentes. Eu fiz uma semana passada em que um estava aqui no Brasil, o outro estava em Portugal, o outro estava enfim, de diversas cidades. Nós fizemos as negociações assim e depois homologamos judicialmente, né, eletronicamente.
Mas se quiser fazer quando é bastante simples, principalmente quando não tem patrimônio, porque o problema do divórcio extrajudicial é que você tem e vai fazer a partilha, porque não é requisito do divórcio fazer a partilha, mas o ideal é que se faça tudo isso. Mas quando você vai fazer a partilha, para expedir o formal de partilha, você tem que pagar o imposto, se houver diferença na meação. E o procedimento nas secretarias estaduais de fazenda para pagamento desses impostos não é uma coisa tão simples. Então, você pode fazer isso e ir ao cartório. E algumas pessoas preferem fazer na justiça porque, primeiro, você pode fazer o divórcio e depois pagar o imposto e a partilha. No cartório, não. Você tem que pagar o imposto primeiro e fazer a partilha em ato contínuo, conjunto ali com o divórcio. Bem, é isso aí. Espero que tenha trazido alguns esclarecimentos para os colegas, quis trazer um pouco dessa experiência, da importância que nós, profissionais do direito, representamos na vida dessas pessoas que estão se divorciando, né? O nosso trabalho é um trabalho de ajuda também. É um trabalho de ajuda a partir do momento que nós temos a consciência desse lugar que nós ocupamos na vida das pessoas. É isso aí.